Olá pessoal, falando desse livro aqui, Introdução Geral à Bíblia, do Norman Geisler. Então, ele aqui na página 96, ele vai listar diversos eventos históricos, narrados como eventos históricos no Antigo Testamento, e que são tratados como históricos no Novo Testamento. Então, ele vai falar sobre a criação de Adão e Eva, aparece em 1 Timóteo 2,13. E aí vai, sacrifício de Abel e Caim, Hebreus 11,4. O dilúvio, Mateus 24:39, narrado como histórico. Tá? Sodoma e Gomorra, Lucas 17:29. O Êxodo, passagem pelo Mar Vermelho, 1 Coríntios 10:1. Maná do deserto, 1 Coríntios 10:3. A queda de Jericó, Hebreus 11:30. Daniel na cova dos leões, Hebreus 11:33. Jonas na baleia, né? Que não é baleia, né? É peixe, né? Que está no texto, né? Mas o pessoal conhecido como baleia, né? Jonas na baleia, Mateus 12:40. Então ele diz assim: nesse levantamento por amostra, devemos observar várias coisas. A maior parte das passagens controversas do Antigo Testamento, aquelas passagens que a pessoa diz que é metáfora, né? Por exemplo, a criação, a queda, o dilúvio, os milagres de Moisés e de Elias, Jonas no grande peixe. Não é feita apenas alusão a esses acontecimentos, eles são autenticados com a chancela de acontecimentos históricos no Novo Testamento. Se esses acontecimentos milagrosos foram considerados autênticos, não há dificuldade alguma em ver que o Novo Testamento acolheu os demais acontecimentos do Antigo Testamento. Praticamente cada um dos primeiros 22 capítulos do Gênesis e cada um dos anteriores a Abraão tem uma pessoa ou acontecimento confirmados por uma citação ou referência do Novo Testamento que lhes confere autoridade. Se essas pessoas e acontecimentos são autênticos, posso dizer que todo o Antigo Testamento é autêntico. Então, estamos dentro do criacionismo. Tá? Estamos dentro do criacionismo. Estamos dentro de um mundo que tem 6.000 anos. Tá? Porque se tudo é histórico ali, você soma as genealogias, vai dar 6.000 anos. Então, estamos dentro de 6.000 anos. Então, veja, aquela flexibilização que ele colocou no texto anterior, que eu coloquei no vídeo anterior, cai tudo por terra aqui, porque o texto todo é literal. Não tem nada metafórico no... Salvo quando, evidentemente, for uma metáfora, né? Mas quando não, é tudo histórico. Então, é essa perspectiva, né? Todo o texto, ele é sem nenhum erro, é inerrante e tudo é autenticado como palavra própria de Deus, sem erros. Né? Esse é o texto que perpassa por todo o texto do Geisler. Né? Vamos ver aqui, página 104. Aí fala que os livros do Novo Testamento, eles são considerados como escrituras, né? Isso aí eu falei no meu livro. Eu falei no meu livro como é que é. Já havia até uma própria expectativa dos cristãos de que viesse, já que tem uma nova aliança, né, que viesse também uma nova escritura. Então isso vai aparecer em Pedro, em 2 Pedro 3,16, que as cartas de Paulo são lidas como escrituras, e também em 1 Timóteo 5,18, que ele faz uma citação de Lucas, capítulo 10,7, e Deuteronômio 25,4, numa mesma expressão. Ele cita tanto Lucas quanto Deuteronômio numa mesma frase, e conclui assim, porque a Escritura diz. Então parece que ele está considerando Lucas como Escritura, né? Está considerando Lucas como Escritura.
2 Timóteo 3,16 declara que toda escritura é inspirada por Deus e sugere que o Novo Testamento, como um todo, é inspirado por Deus. Tá? Uma outra consideração que revela o grande respeito pelos escritos do Novo Testamento por parte da igreja do século I é o fato de que havia uma ordem para que os livros fossem distribuídos e lidos nas igrejas. Tá? Isso aparece em Colossenses 4,16 e 1 Tessalonicenses 5,27. Então, traz essa recomendação. Aí ele vai falar sobre a inspiração, os pais apostólicos e as escrituras, né? Aí vai falar de várias referências, né? Entre Policarpo, por exemplo, referiu-se várias vezes ao Novo Testamento. E ele apresenta Gálatas 4,26 como a palavra da verdade. Tá? Papias, ele escreveu exposições dos oráculos do Senhor, que incluía, entre eles, o Novo Testamento. Esse é precisamente o título atribuído ao Antigo Testamento pelo apóstolo Paulo em Romanos 3,2. Então já há assim, várias referências, aqui ele cita várias aqui, do séculos II, séculos III, da igreja primitiva, que já vai tratando os textos como inspiração sagrada, tá? Falando de Justino também, ele diz assim, Justino, no capítulo 65 da Apologia, não devemos supor que a linguagem procede de homens que foram inspirados, mas da palavra divina que os moveu, quer dizer, a própria palavra de Deus moveu esses autores para escrever. Irineu, contra Heresias 3.1.1, ele se refere às escrituras escritas pelos apóstolos como coluna e fundamento de nossa fé. Então você vê que isso já está desde o princípio, né? Desde as primeiras comunidades cristãs, essa questão já está sendo tratada. Aí ele vai avançar. Na página 145. Anotei uma coisa aqui também. Posição católica romana. Que diz a posição católica sobre inspiração e autoridade das escrituras, né? O ensino tradicional sobre a doutrina e inspiração e da autoridade das escrituras já estava bem consolidado por toda a igreja cristã, muito antes de Lutero fixar as 95 teses em 1517. Tá? A Igreja de Roma continuou a perpetuar a ideia de que as escrituras e a tradição era a dupla base da autoridade religiosa, tendo exposto essa posição nos 12 artigos da Profissão de Fé Tridentina de 1564. Durante o século XIX, o Papa Pio IX publicou o Sílabo dos Erros, 1864, que atacava as posições do panteísmo, naturalismo e do racionalismo absoluto, ao arrolar entre os seus erros a perspectiva segundo os quais a revelação divina é imperfeita e, portanto, sujeita ao progresso contínuo e definitivo da razão humana. As profecias e os milagres expostos e narrados nas escrituras são ficções de poetas, invenções míticas, sendo o próprio Jesus Cristo uma ficção mítica. Então ele está reforçando que todas essas posições aí que tratam a revelação divina como imperfeita e as escrituras sagradas como ficções, quer dizer, aquilo que ela diz que é histórico,
e você diz que aquilo é uma metáfora, isso ela lista entre os erros, né? Então ela reforça aquela posição que já vinha já de séculos anteriores, né? Apesar de uma discordância radical em torno dessas questões, né, que ele trata aqui, os dois grupos, tanto católicos quanto reformadores, perseveraram no acolhimento da Bíblia como compêndio de oráculos inerrantes ditados pelo Espírito Santo. É isso. Muito obrigado, então.